Não falar da interferência política e os filósofos de plantão. Os recentes embates políticos que acontecem nessa casa causam aborrecimentos para todos os membros desse poder. E não adianta o esforço feito por muitos vereadores para ludibriar a população. As tentativas de aparecer para a população como mocinhos nem sempre convencem a todos. A missão que temos como vereadores implica nos erros de avaliação, deslize técnicos e matérias que fazem pauta e decisões que nem sempre agradam a população. Isso é o mandato de vereador. A perfeição está longe de ser uma atribuição deste poder. O problema é que não adianta fazer esforço para demonizar os colegas e tentar se mostrar para a sociedade como bom mocinho de filme de cinema. Aliás, essa preocupação em ser certinho, ser perfeito, fazer discursos de perfeição, revela a fragilidade de muitos políticos. O nosso maior esforço aqui no Parlamento deve ser voltado para encontrar soluções que atendam o anseio da comunidade. Até o fim do mandato, seremos imperfeitos em muitas ocasiões. E a cada dia, o contribuinte cacoalense descobrirá que os perfeitinhos estão sempre envolvidos em conchavos, conluios, e numa relação onde a promiscuidade é visível. Todas as alternativas de forçar a moralidade, a honradez e os bons costumes estão muito distantes de ser realidade no universo político. Para alguns, ser certinho significa negociar cargos com a administração em troca do silêncio, da omissão, do compadrio. Para outros, ser errado significa exercer o mandato dentro das atribuições previstas na legislação. Eu não fui eleito para bajular o prefeito em troca de favores. Fomos eleitos para exercer as atribuições do mandato, cobrar, fiscalizar, criticar o que for errado, defender os anseios da população e elogiar quando ele paga as férias do procurador cedido da Câmara Municipal. É muito equivocado imaginar que certinhos são aqueles que negociam cargos, favores, benesses. No meu caso, muitas vezes eu sou xingado por exercer um mandato de verdade, por cobrar os interesses da população. Os interesses pessoais não me interessam para exercer o meu mandato. Eu fui eleito para defender a população, o pagador de impostos, não para defender conluios. O problema é que a independência não é um privilégio de todos os políticos, e muito menos dos membros desse poder legislativo. A independência custa muito caro. Os problemas que vivemos hoje no legislativo é que há pessoas sempre dispostas a enlamear este poder, desde que agradem o executivo municipal. Diante desse cenário desanimador, ainda aparecem aqueles que tentam filosofar e defender a teoria de filósofos importantes, sem saber o que pensava de fato esse filósofo. Sobrou até para Maquiavel, um dos nomes mais ilustres da filosofia. Semana passada, aqui nessa tribuna, afirmaram que o filósofo italiano Maquiavel pregava a ideia de que os fins justificam os meios. Maquiavel nunca escreveu isso em nenhuma obra. Ele era republicano, embora vivia com os monarquistas renascentistas. Maquiavel escreveu sim, que pureza em política é uma utopia. Assim, quem prega Maquiavel não pode ser utópico a ponto de imaginar que existe a pureza nos discursos que pregam a moralidade na tribuna obediana. E não adianta dizer que dentro da Câmara tem apenas serpentes e traíras. Aqui tem camaleões, aqueles que mudam de cor conforme as conveniências das almas sem brio. Aliás, chamar Maquiavel de maquiável é uma pura sacanagem. Maquiáveis são os vereadores que se maquiam de incorruptos e fazem conchavos nos bastidores. E como virou moda citar filósofos, aqui nessa tribuna eu quero citar mas um grande humorista brasileiro que gosta de analisar as relações entre os políticos. Ele,
certa vez declarou: restaura-se a moralidade ou locupletemo-nos todos.